Olá, turma! Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Eu gosto muito dessa descrição de Lucas, no versículo 3, quando ele diz que Jesus, depois do seu sofrimento, apresentou-se aos seus discípulos, dando a eles provas irrefutáveis de que estava vivo. Por que Jesus voltou? Será que ele esqueceu de alguma coisa? Será que ele não comunicou direito algum milagre? Será que ficou alguma coisa para trás? Bem, eu penso que Jesus não precisava fazer mais nada. Os discípulos tinham visto coisas extraordinárias. Eles viram o poder de Deus na vida de Jesus, por exemplo, sobre os fenômenos naturais. Ele acalmou o mar, ele acalmou uma tempestade com os discípulos no barco. Eles viram a multiplicação dos pães, Jesus alimentando uma multidão imensa, mais de 5.000 pessoas. Eles viram endemoniados serem libertos, os demônios sob a autoridade de Jesus. Não conseguiam resistir à autoridade de Jesus. Depois de tudo isso, curas, milagres, libertações, gente se aglomerando para ver a mensagem, para ouvir a mensagem de Deus na boca, nos lábios de Jesus, os discípulos tiveram uma conclusão muito inequívoca. Eles disseram, ele é o Messias. Ele é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Está aqui o Rei dos Reis, o Filho de Davi. Essa é a conclusão. Jesus não esquecera de nada. Eu penso que Jesus, se não voltasse, se depois de seu sofrimento e morte, ele fosse direto para a direita do Pai, não ficaria devendo nada de informação. Mas ele voltou. Será que ele cometeu algum lapso? De forma nenhuma. Jesus não comete lapso. Ele queria que nós soubéssemos uma coisa a mais. Ele queria que tivéssemos certeza de uma coisa a mais. O último adversário foi vencido. A morte foi vencida por ele. Ele queria que o nosso coração encontrasse paz nessa verdade extraordinária de que ele morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, o nosso último adversário. É um momento muito difícil a morte de ser enfrentada. Por exemplo, eu me lembro do Chico Anísio dizendo a respeito da vida e da morte, ele dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. A vida é tão boa. O Woody Allen, que aliás é conhecido como alguém que evita a morte, quando indagado sobre o que pensava a respeito da morte, anos depois de ter dado entrevista para falar sobre isso, ele diz assim, continuo pensando a mesma coisa, eu não tenho nada contra a morte, eu só não quero estar lá quando a minha hora chegar. É isso que a gente enfrenta, essa coisa de evitar a morte. E Jesus tira do nosso coração, quer tirar do nosso coração, esse medo. Ele quer dar a segurança, olha meus amados, eu venci a morte. E como eu venci, vocês também vencerão. Quando vocês chegarem do outro lado, eu estarei lá esperando por vocês. Não tenham medo, não há adversário compatível para o nosso Senhor Jesus.